Olá! Ontem, dia 22 de outubro, foi relembrado e comemorado um dia onde houve um grande desapontamento, há 173 anos atrás. Ali dava início ao movimento adventista do sétimo dia. Nesse dia, 22 de outubro, foi um movimento que houve liderado por um homem chamado Guilherme Miller, o qual, naquele dia, ele aguardou que Jesus voltaria. Só que isso não aconteceu. Quantas e quantas pessoas se decepcionaram por isso? Isso acabou ficando gravado na história. E ali, reestudando todo aquele assunto, começa a nascer a Igreja Adventista. Agora, muitos acusam a Igreja Adventista em nascer de uma grande mentira, por marcar data da volta de Jesus. E ainda acusam muitos, acusam de que esta igreja ainda continua marcando datas para a volta de Jesus. Será que isso é verdade? Será que de fato houve essa grande mentira? E ali nasce a Igreja Adventista do sétimo dia? Ontem comemoramos 173 anos desse grande dia. Um marco na história da humanidade. Porque a Bíblia assim diz. E você vai ver agora. Pois a partir de agora está no ar. Na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e eu sempre agradeço a você porque é você quem faz o programa acontecer, mandando as suas dúvidas, as suas perguntas aqui para esse programa. E você que ainda não conhece, quem sabe caiu aqui agora nesse canal, está conhecendo, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. Você pode fazer a sua pergunta pelos canais que eu vou passar daqui a pouquinho. E todas as respostas serão baseadas na palavra de Deus. E quem está na mira para responder a sua pergunta é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, e tenho que mandar aqui, antes de começar o programa, um abraço atrasado aqui para o amigo Alex Souza. Ele já havia me escrito há algum tempo, Alex. Eu encontrei o bilhetinho aqui com o nome dos seus familiares. Eu peço desculpas pela demora. Então eu vou mandar um abraço. O Alex Souza e toda a família, eles são de Rio Branco, no Acre, né? Então vai um abraço para o Alex, para a Rayane, que é a esposa dele, para a Radassa, né? Vem os filhos também, Mateus, Rodenilce, Gessilene, que Deus abençoe a toda a família de vocês. E nós agradecemos pelo carinho que vocês têm para com Na Mira da Verdade, para com a Novo Tempo. E a você, amigo telespectador e ouvinte que acompanha pela primeira vez, desejamos de coração que o programa lhe ajude a se aprofundar um pouquinho mais nas Escrituras, que o programa seja uma motivação, né, para você se aprofundar na Bíblia, continuar estudando e aprendendo coisas novas. Muito bem, professor. Eu também quero mandar um abraço todo especial para uma região lá no Pará, oeste do Pará, Itaituba. Estão recebendo hoje, está entrando no ar o canal 45 da TV Novo Tempo lá em Itaituba. Eu já recebi um recadinho aqui. Um abraço a todo esse povo maravilhoso que está tendo a chance de receber o canal da Esperança. Você que está acompanhando agora, caiu aqui, você que é de Itaituba, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Fique aí ligadinho com a gente e conheça um pouquinho mais desse programa, que eu tenho certeza que você vai se impressionar pelo que nós vamos apresentar aqui sobre a Palavra de Deus, tá bom? Um abraço a toda essa cidade e essa região do Pará aí que está acompanhando através do canal 45 Itaituba, Novo Tempo. Também a gente manda um abraço para o oeste do Paraná. Nós estivemos esse final de semana lá em Foz do Iguaçu, em Cascavel, fazendo uma caravana da Novo Tempo. Um abraço a todos vocês que estiveram lá prestigiando e estando com a gente ali, tá bom? E Deus abençoe a todos vocês. Professor,
Nós abrimos o programa falando sobre a data de ontem, 22 de outubro. Isso em 1844 houve um fato histórico, né? Um fato histórico principalmente para nós adventistas do sétimo dia, pois naquela época um movimento evangélico, um movimento liderado por um homem chamado Guilherme Miller, passou por um grande desapontamento, professor. Jesus não voltou, né? Foi marcada uma data. E você sabe, professor, que acusam a igreja adventista, porque também nasceu nesse momento, a partir desse grande desapontamento, como uma igreja, nasceu de uma mentira. E é uma igreja que continua marcando data para a volta de Cristo. Isso é um fato, professor? Eu quero explicar esse aspecto histórico e adiantar que tem muita gente mal intencionada, não é? Quando por causa de um erro de datas para a volta de Cristo disse que uma igreja nasceu da falsidade, isso é gente tendenciosa, gente má, não é? Gente que não conhece ainda o cristianismo de verdade e, obviamente, pessoas profundamente ignorantes em relação à história do adventismo e do milerismo. Mas antes de eu explicar esse assunto, eu ia esquecer de mandar um outro abraço importantíssimo. Uma irmãzinha que mora em Anápolis, Goiás, e que acompanha muito o programa. Ela é mãe da Flávia, que é esposa do Walter, amigos, né, com quem estivemos aí nesse final de semana, lá em Toledo, no Paraná. Um abraço para vocês e para as meninas também, para as filhinhas de vocês. Um abraço para a mamãe da Flávia, o nome dela é Efigênia, irmã Efigênia de Anápolis, Goiás. Irmã, que Deus lhe aguarde. Obrigado também, irmã, pelo carinho que você tem para com o nosso programa, tá bom? Então não podia deixar de mandar este abraço para eles. Vamos lá. Em relação à marcação de datas, ao 22 de outubro, esse é um assunto bastante amplo e eu gosto dele porque, obviamente, tem a ver com a história da igreja a qual pertenço, mas temos que mostrar que existem muitos críticos, especialmente no Brasil, bastante mal intencionados. E existem muitos que são profundamente ignorantes em relação à história do adventismo, né? Não estou falando isso porque eu sou melhor que ninguém, eu sou um pecador, nem merecia estar aqui. Mas quando nós comentamos algo a respeito de uma denominação religiosa, nós precisamos ter um mínimo de conhecimento histórico, né, para não ficarmos falando bobagens. O nosso país, nós temos uma cultura muito feia de falarmos, berrarmos, gritarmos, expormos a nossa opinião sem sabermos realmente daquilo que estamos falando. Isso é muito feio. Nós temos que falar a respeito de algo depois que estamos realmente informados sobre o assunto, né? Então, a história do adventismo relacionada a 22 de outubro, vou contar aqui resumidamente, porque é uma história muito ampla e muito bonita, por sinal, é a seguinte. No século XIX, aconteceu um avivamento muito grande entre os eruditos protestantes. Eles começaram a estudar as profecias e começaram a perceber, pelas profecias de Daniel, que algo de muito importante aconteceria no mundo. E o texto base para eles chegar a esta conclusão foi Daniel capítulo 8, verso 14. Diz assim: ele me disse, isso levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Eu li na NVI, em algumas traduções será purificado. Então muitos eruditos, utilizando o princípio dia-ano, ou seja, que um dia em profecia equivale a um ano, entenderam que ocorreria uma purificação do santuário 2.300 anos depois. Após concluir-se a profecia dos 2.300 anos, ocorreria a purificação do santuário. Muitos eruditos na Grã-Bretanha, na Índia também e depois na América do Norte, né, acreditavam que o início dessa profecia, analisando-a com o capítulo 9 de Daniel, seria em 457 a.C. e que 2.300 anos depois terminaria em 1843, 1844 ou 1847. Então eles tinham essa divergenciazinha
em qual período terminaria esta profecia. Alguns pensavam que após o término da profecia ocorreria a volta de Jesus, a inauguração do milênio ou o juízo. Então esses intérpretes protestantes acreditavam que a profecia das 2.300 tardes e manhãs mostrava o cumprimento de algo muito importante. Depois surgiu neste cenário Guilherme Miller. Guilherme Miller não foi o inventor disso. Ele seguiu uma tradição protestante que existia antes dele. Então alguns bem desinformados dizem que Guilherme Miller inventou a marcação de datas para a volta de Cristo. Nada mais falso. Nós temos informações na história que antes de Miller, outros eruditos protestantes já marcavam o final das 2.300 tardes e manhãs para 1843, 1844 ou 1847. Entre esses eruditos, eu posso citar aqui para você William C. Davis, outro Dr. Joshua L. Wilson, que era da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana, um bispo episcopal, John P. K. Henshaw, também marcou esse período. Alexander Campbell também marcou este período, ele é fundador da Igreja dos Discípulos, ou seja, de acordo com a história, mais de 60 eruditos protestantes marcaram o fim dos 2.300 anos de Daniel 8,14 para 1843, 1844 ou 1847. Então dizer que Guilherme Miller inventou isso é uma desinformação absurda. O que Guilherme Miller fez? Ele elaborou o cálculo mais bem detalhado para chegar ao final da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E Miller acreditava que Jesus voltaria entre 1843 e 1844. E por quê? Ele acreditava que o santuário a ser purificado, em Daniel 8,14, seria o planeta Terra. Então, se o planeta Terra seria purificado com o fogo, porque 2 Pedro 3, 10 a 13 diz que na volta de Cristo esse mundo se transformará em chamas, então o que ele concluiu? Que o santuário a ser purificado é a Terra, que será purificada quando Cristo voltar. Só que aqui há uma outra informação importante, Miller não tinha marcado a data de 22 de outubro. Na verdade, os seguidores de Miller até cobravam dele uma posição mais direta, mais específica. Ué, você diz que Cristo vem entre 1843 e 1844, mas quando? Um dos seguidores de Miller, não é Samuel Snow, fez um estudo mais aprofundado e chegou à conclusão que as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, terminariam em 22 de outubro de 1844. Miller aceitou este cálculo de Samuel Snow. Agora veja, quando você lê num livro, e tem muito livro por aí de editoras boas, dizendo que Miller marcou a data de 22 de outubro de 1844, isso é mentira. Miller marcou só um período, né? Quem marcou a data de forma específica foi Samuel Snow. E Miller aceitou depois. O que aconteceu? Eles se prepararam. Tinham a certeza de que Cristo voltaria para purificar o santuário que seria a terra. Cristo purificaria isto com o fogo e levaria os justos para o céu. E obviamente Cristo não veio em 22 de outubro de 1844. E houve uma decepção profunda. Por quê? Porque poucas semanas antes, muitos milleritas ou seguidores de Miller, não é? Eles acabaram alimentando a esperança de que veriam os queridos mortos que haviam morrido algumas semanas antes. Agora imagine, você esperando mais ou menos uma semana a volta de Cristo, a ressurreição, e aí Cristo não volta e você não vê os seus queridos ressuscitados. Então foi um desapontamento profundo. E uma coisa muito curiosa é que, naquela época, na América do Norte,
muitos jornais seculares e até mesmo cristãos zombaram de uma forma muito diabólica daqueles mileritas que estavam profundamente decepcionados. E infelizmente existe gente hoje que com uma postura bem diabólica acaba criticando pessoas que foram sinceras e que aguardavam com amor a volta de Jesus Cristo. E uma outra coisa muito importante, olha o que aconteceu. Vários grupos surgiram após esse desapontamento. Dezenas, mas eu vou destacar aqui 3. Com o desapontamento, uma boa parte voltou para suas igrejas de origem. Por exemplo, Miller era batista. Miller nunca deixou de ser batista. Então alguns dizem assim, William Miller é o fundador da Igreja Adventista. Isso é uma desinformação que, olha, é uma vergonha que eu vejo até professores de teologia nos seus livros escreverem essa bobagem. Lógico que a Igreja Adventista saiu do milerismo, mas Miller nunca deixou de ser batista. Ele não se tornou adventista para ser o fundador da Igreja Adventista. Okay? Então, muitos retornaram para suas igrejas, um outro grupo ficou descrente na mensagem, não quis mais saber de religião, e um outro grupo, aqui está um detalhe, um outro grupo pensou, mas o estudo de Daniel foi tão perfeito, o início da profecia dos 2.300 anos em 457 é tão correto, todo o desenrolar da história profética até 1844, o que aconteceu para Jesus não ter voltado? Este grupo decidiu estudar mais a Bíblia e descobrir o que havia acontecido. E deste grupo surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles fizeram um estudo e descobriram que a profecia das 2.300 tardes e manhãs estava correta, o evento é que estava errado. Ao final dos 2.300 anos, o santuário a ser purificado não seria o planeta Terra com a volta de Jesus. O santuário a ser purificado seria o próprio santuário celestial. E eles entenderam que a purificação do santuário celestial era o início do juízo, da segunda fase do ministério de Cristo no santuário celestial. E deste grupo surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não surgiu por causa de uma mentira. Ela surgiu primeiro, motivada pelo amor de cristãos protestantes sinceros, amor pela segunda vinda. Essa igreja surgiu por causa da perseverança, mesmo sendo ridicularizados os mileritas, muitos deles decidiram continuar estudando a Bíblia e amando a Jesus. E terceiro ponto, a Igreja Adventista surgiu pelo amor às Escrituras. Então, mesmo que o marcar a data para a segunda vinda de Cristo tenha sido uma coisa errada, porque em Mateus 24:36, Cristo não autoriza a marcação de datas, Deus não rejeitou o povo milerita por isso. Deus viu a boa intenção deles. Deus viu que eles estavam buscando saber mais. Imagine se Deus nos rejeitasse por nossos erros. Quantas denominações cristãs surgiram por causa de dissidências, por exemplo? Nem por isso vamos dizer que elas são uma mentira. O próprio protestantismo. O protestantismo saiu do meio do catolicismo. Vamos dizer que o protestantismo agora é uma mentira? Não é assim. Os cristãos estão em crescimento, estão em desenvolvimento. Nós crescemos, nós mudamos, reformulamos os seus conceitos, os nossos conceitos. Então, Deus não nos rejeita por causa dos nossos erros. Deus quer é que aprendamos com os nossos erros. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu deste outro grupo, não é? Tem a certeza de que é uma igreja profética que contribui para com outros protestantes para trazer outras verdades que não foram trazidas à tona pelo movimento de reforma. Então não cremos que somos os donos da verdade. Pelo contrário, temos um débito para com todos os nossos irmãos protestantes que restauraram verdades bíblicas muito antes de nós. Então eu finalizo
dizendo para você, amigo telespectador, não aceite essas informações tendenciosas, manipuladas. Não aceite esses comentários de gente má, de gente, infelizmente, também ignorante, que não conhece realmente a história. Quem conhecer a história da Igreja Adventista Sétimo Dia perceberá que Deus tem guiado essa igreja. Apesar de sermos pecadores, falhos, há no nosso meio o joio como ao trigo. O joio e o trigo existirão dentro do cristianismo como um todo até Jesus voltar. Isso é profético em Mateus 13, não é? Agora, Deus tem guiado o seu povo. E eu convido a você, conheça realmente a história da Igreja Adventista, não é? E eu não tenho dúvida alguma, você vai perceber a mão de Deus guiando esse movimento. E eu gostaria de indicar para você um livro muito interessante. Eu até digo isso, eu até indico esse livro é para qualquer pessoa, você não precisa ser historiador, não precisa ser escritor, nada disso. Esse livro tem uma linguagem acessível a todos. Mas veja, eu queria convidar as grandes editoras que publicaram materiais, por exemplo, sobre seitas e heresias, e que colocam tantas distorções históricas contra o adventismo naqueles livros. Por quê? Porque não vão à fonte primária. Então, quem quer conhecer de verdade a história do adventismo e não ser um instrumento do inimigo para dar falso testemunho contra o seu próximo, tem que ler este livro aqui, ó. Vou mostrar aqui na câmera. O livro é Portadores de Luz, História da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Escrito por 2 historiadores, professores no assunto, um livro grande, muito bom. Este livro você pode adquirir com a Imprensa Universitária Adventista, Unaspress. O nosso ouvinte, que obviamente não pode ver o GC na tela como o nosso telespectador pode ver, eu vou dizer para você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, o site da editora. É Unasp Temudo, Store, seria store.com.br. unaspstore.com.br. Ou você poderá ligar em horário comercial para o telefone DDD 19 3858 9055. 19 3858 9055. Um livraço. E eu convido a editoras sérias, editoras as quais eu aprecio muito. Por exemplo, eu tenho livros que eu amo e compro diretamente de editoras como CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Editora Vida Nova, Editora Mundo Cristão. Agora, algumas dessas editoras têm livros sobre seitas e heresias com informações históricas totalmente distorcidas. Ok? Então eu convido essas grandes editoras a cobrar dos seus autores que, quando forem escrever sobre a história do adventismo, use uma fonte primária como essas aqui. Porque senão, falso testemunho está sendo dado contra o próximo. E Deus vai cobrar isso. Ok? Então, muito obrigado a você que acompanhou essa explicação. Ela foi longa, mas foi necessária para você conhecer um pouco mais da história da Igreja Adventista. Muito bom, professor. Realmente precisamos. Nós comemoramos ontem. Isso daí faz parte do nosso DNA como Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é importante você que tem acompanhado a TV Novo Tempo, você que tem apreciado tudo aquilo que nós apresentamos como a verdade bíblica, que você entenda um pouquinho e conheça a história da Igreja Adventista. Eu acho que é importante você estudar um pouquinho, ver fontes primárias e saber exatamente quem somos e o que estamos querendo apresentar a você diariamente aqui. Nós temos um compromisso com a Palavra de Deus e apresentamos ela de maneira pura e clara. Obrigado por você estar acompanhando a nossa programação. O programa está apenas começando. Para você mandar as suas perguntas para a gente, você pode mandar através do seu SMS, o número é 12 981 510101. Você manda uma mensagem aqui para a gente chega na hora, recebe na hora. Você pode também participar através das redes sociais, Facebook e Twitter. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, facebook.com/namiradaverdade.nt
e pelo Twitter, @na mira da verdade, você manda sua pergunta objetiva. Temos também para oferecer para você mais uma fonte de você mandar suas perguntas. O nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, tá bom? Essa pergunta aqui, ó, chegou pelo SMS, professor. Quem mandou foi o Euclides e ele diz o seguinte: vocês ensinam que Miguel é um dos nomes de Jesus. Lá em Daniel, tem uma passagem dizendo Miguel, um dos príncipes. A pergunta, tem mais seres iguais a Jesus? Por que Daniel então cita lá um dos príncipes relacionando-se a Jesus, professor? Ou a Miguel, né, no caso? Já que nós consideramos Miguel como Jesus? Esse texto está em Daniel 10, verso 13, que diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Veja, amigo telespectador e ouvinte, em primeiro lugar, a identificação que fazemos de Cristo como Miguel é praticamente a mesma de Matteo Henry, teólogo protestante que tem o seu comentário publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu gosto muito desse comentário, né? E ele explica o seguinte, que Miguel é um nome, é um título honorífico de Cristo, que Cristo se utiliza dele quando está num conflito direto com Satanás. Assim como Matteo Henry não diminui a divindade de Cristo por identificá-lo como Miguel, nós também não diminuímos a divindade de Cristo por identificá-lo como Miguel. Então, quando você lê nesses sites apologéticos por aí, que os adventistas creem que Cristo é Miguel, como as testemunhas de Jeová, é um site apologético mentiroso, tá ok? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, por que ele fala que é um dos primeiros príncipes? Nós cremos que não existe nenhum ser igual a Jesus em divindade. Ok? Agora, existe em função. Não há nenhum problema. Mas que tipo de função? Chefe dos anjos. Isso que é Miguel, né? Nessa função específica que ele exerce como título de Miguel, então. É o que eu quero explicar. Então, a palavra arcanjo, quando fala arcanjo Miguel, arcanjo quer dizer anjo-chefe. Então, Cristo é considerado este anjo-chefe porque ele é o criador dos anjos. Outros arcanjos não têm a mesma essência divina de Cristo, apenas funções compartilhadas. Então, não vemos nenhum problema em o divino Jesus Cristo. É só Jesus que tem a divindade plena como o Pai e o Espírito Santo. Mas nós não vemos nenhum problema em um divino Jesus Cristo compartilhar funções, obviamente não sua essência divina, funções com outros seres. Isso em nada afeta a divindade de Cristo. Da mesma forma que para Matteo Henry e outros teólogos isso não afeta. Ok, muito bem. O nosso tempo corre, nós demos uma boa explicação sobre a primeira questão, fizemos mais essa, mas temos que ir para o intervalo. Mas aproveite o intervalo, manda para a gente suas dúvidas, vamos colocar todas na mira. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 34 minutos, ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Você pode mandar suas perguntas por SMS, o número é 12 981510101, pelas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Essa pergunta aqui chegou por SMS, quem mandou foi a Ceci Souza, ela é de Belo Horizonte, e a pergunta dela é a seguinte, professor: como perdoar alguém que machucou muito o meu coração e nunca pediu perdão? Ou seja, ela tem uma dor muito grande, alguém a fez um grande mal e ela sofre com isso porque ela não consegue perdoar. E mesmo não consegue perdoar porque até mesmo essa pessoa não reconheceu e pediu perdão. Como que a gente pode ajudá-la biblicamente sobre isso, professor? Veja, o perdão não é algo natural da nossa natureza corrompida. Nós precisamos pedir ajuda a Deus. Agora,
seria importante, minha irmã, eu saber um pouco mais do caso para eu te dar uma resposta mais assertiva. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você for uma pessoa abusada sexualmente por alguém, eu não posso dizer para você perdoar essa pessoa como você perdoa alguém que falou mal de você. É diferente, né? O perdão nesse sentido é diferente. Uma pessoa ferida por estupro, por abuso, ela, óbvio, ela vai aprender, entre aspas, a perdoar no sentido de conviver com aquilo. Agora, não tem mais como restaurar a relação com o abusador sexual, ok? Vamos supor um outro exemplo. É uma coisa alguém que tira a vida de um ente querido seu. Sim, é uma coisa muito profunda, entendeu? Tipo, para mexer. Então, é um perdão limitado, diríamos assim. Agora, no caso da irmã, se foi uma mágoa, alguma outra coisa que não envolveu uma marca psíquica profunda no corpo e tudo mais, tem que fazer uma oração falando com Deus. Aqui em Romanos 5, verso 5, aqui é um texto muito interessante, né? Que é um texto que já me ajudou muito em várias circunstâncias. Nesse texto diz assim, ó: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse texto tem uma verdade prática que eu pude experimentar. Esse texto diz que o Espírito Santo, ele derrama o amor no nosso coração. Com base nesse texto, fazendo uma oração, com base nesse texto, eu consegui perdoar certas pessoas, né? Uma vez eu tive um desentendimento muito grave, né, com um amigo no campo de futebol, mas grave mesmo. E eu estava disposto a fazer uma bobagem mesmo. Passou um fim de semana, eu lendo a Bíblia, buscando ajuda em Deus e não estava resolvendo. Até que Deus tocou na minha mente, de eu, com base nesse texto, eu pedir para Deus. Falar assim: Deus, eu não consigo. A minha vontade é partir a cara desse indivíduo no meio. Mas eu peço que o Senhor me ajude, porque eu não consigo. Depois que eu fiz essa oração, depois de uns 2 dias eu encontrei a pessoa, consegui resolver a questão. Ficamos de bem, não ficou aquela mágoa, você entendeu? Então, é uma coisa difícil? É muito difícil. Agora, com a ajuda de Deus é possível conseguir. Então, você tem que pedir a Deus. É só pedindo a Deus que você pode tirar uma mágoa tão profunda como essa. Agora, uma outra coisa, né, professor? Às vezes a mágoa prejudica nós mesmos. Se a gente não consegue perdoar, nós mesmos sofremos, não é? Sempre. A mágoa sempre vai prejudicar a nós mesmos. Até mesmo o perdão é um dom de Deus, não é? Sim. A gente perdoar alguém... É o que eu estou dizendo, né? Tem que pedir a Deus porque é um dom de Deus, não é natural nosso. E vai ser bom pra gente mesmo. A mágoa vai ser sempre um veneno que nós estamos tomando contra nós mesmos, obviamente. Ok, muito bem. Bom, a próxima pergunta aqui chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Matheus Neves e ele diz o seguinte: professor, como conciliar Romanos 9, do verso 15 ao 18, com 1 Timóteo 2,4? Vamos ler aqui para a gente contextualizar nosso telespectador. Romanos 9, de 15 a 18, diz o seguinte, é um texto bem pesado. Diz o seguinte: portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Alguns de vocês vão me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me faz assim? Ou melhor, por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes, um pote para o uso especial e o outro para o uso comum. Ela pediu até o 18, né? Na verdade, eu estou lendo o 18 em diante, desculpa. É o 15. Deixa eu voltar aqui, professor. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó, foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja
conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Então aqui, quando a gente vê o texto, dá uma ideia de, talvez, predestinação. E aí, quando vamos lá para 1 Timóteo 2,4, diz o seguinte: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Então, como conciliar esses dois textos? Uma, da ideia de que Deus escolhe quem Ele quer justificar ou salvar. E lá Timóteo diz que Ele quer salvar todos. Não é difícil se nós avaliarmos o contexto de Romanos capítulo 9. Quando nós lemos Romanos 9, nós temos que entender que ele faz parte de um bloco de um texto, ou seja, de uma perícope. Então, para você entender Romanos 9, você tem que ler pelo menos os capítulos 10 e o capítulo 11. Então, quando você lê Romanos 9, 10 e 11, você vai entender por que Deus endurece, tem misericórdia de quem quer e por que Ele endurece a quem quer. Você vai ler os capítulos 10 e 11 e você vai perceber uma coisa muito importante, que o endurecimento da parte de Deus não é direto, é só indireto. E como que isso ocorre? Vou ler aqui para você o contexto. Por exemplo, capítulo 10, versos 12 e 21. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Então, em primeiro lugar, seja judeu, seja gentil, Deus abençoa aqueles que o invocam. Não está dizendo aqui que Ele endurece alguns para não invocá-lo e aí Ele predestina outros para invocá-lo. Não, não é isso o contexto. Diz aqui que Deus recompensa, abençoa todos os que o invocam. E o verso 21, mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, por que Deus cortou alguns do povo de Israel e enxertou os não-judeus, digamos assim, os gentios? Por que Ele endurece uns e não outros? Por causa da rebeldia do povo. Quanto mais Deus atua no pecador e mais rebelde o pecador fica, indiretamente, Deus está endurecendo ele, mas não indiretamente, porque aqui Deus está reclamando por estender a mão a um povo rebelde e esse povo não aceitar. Se Deus predestinasse o povo para ser rebelde, Deus seria psicopata. Ele tinha um problema mental muito grave, porque Ele odeia a rebeldia, mas foi Ele que predestinou alguém para ser rebelde. É melhor ser ateu do que acreditar num Deus assim, não é? E quando você vai para o capítulo 11, dos versos 20 ao 23, você reforça esse conceito, né, de que Deus diretamente nunca endurece alguém. E indiretamente sim, porque muitas vezes quanto mais Deus atua no pecador, pior o pecador fica. Então, Romanos 9 obviamente, tem conceitos muito amplos aqui, mas leia Romanos 9 com o capítulo 10, com o capítulo 11, com 1 Timóteo 2,4, que é outro texto que o nosso amigo ou amiga citou, e aí perceberemos que essa ideia da dupla predestinação ela é diabólica. Imagine Deus predestinar pessoas para fazerem as coisas que Deus odeia que elas façam. Não tem cabimento nenhum. Muito bom, professor. Muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi a Neuza de São Paulo, está acompanhando a gente. Um abraço a você, obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte: como ficará o nosso livre-arbítrio no céu? Aqui escolhemos pecar ou não. E no céu, vamos ter livre-arbítrio? Professor, eu sei que não é bem assim, né? Nós não escolhemos pecar ou não. Agora, com relação aos salvos, o livre-arbítrio continuará no céu? Não existe, amigo telespectador e ouvinte, a mínima hipótese de o livre-arbítrio deixar de existir. Por quê? 1 João 4, 8 e 16 diz que Deus é amor. Enquanto Deus existir e enquanto o amor existir, sempre vai existir o livre-arbítrio, né? Porque o amor não existe por imposição. O amor existe por conquista.
Por exemplo, eu posso obrigar alguém a me amar? Não existe isso. Eu posso conquistar o amor desse alguém. Então, não tem uma lógica pensarmos que o livre-arbítrio não exista mais no céu, porque enquanto Deus existir, Deus é amor. E enquanto amor existir, vai existir o livre-arbítrio. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: hoje o nosso livre-arbítrio ele é envenenado, ele é corrompido pelo pecado. O que vai acontecer? Quando voltarmos para o céu, este livre-arbítrio será o quê? Pleno. Não será mais contaminado, envenenado pelo pecado. E por que nós sabemos que não vamos mais pecar? Porque alguns se perguntam, né? Se eu vou ter o livre-arbítrio, qual é a garantia de que não vai mais haver pecado? Não precisamos analisar muito para termos essa resposta. Vou dar um exemplo prático do dia a dia para você. Em primeiro lugar, Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá morte, nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, Deus garante que o livre-arbítrio será usado corretamente. Ele garante isso em Apocalipse 21:4. Agora, vamos fazer uma análise prática para entendermos melhor isso. Imagine uma pessoa que viveu, um exemplo, dos seus 12 aos 35 anos morando nas ruas. Tinha uma vida de mendigo, né? Mas chegou um momento em que ele teve uma grande oportunidade. Um exemplo, estou dando um exemplo tosco, mas que vai ajudar você a compreender o que eu quero dizer. Ele encontrou um bilhete da Mega Sena e era o bilhete premiado. Ele vai lá, troca e, obviamente, ele adquire uma vida que ele nunca imaginou que tivesse. Viagens, roupas, banhos constantes, plano de saúde, um estilo de vida maravilhoso. Eu lhe pergunto, qual é a probabilidade dele querer voltar a morar embaixo da ponte? É zero, a não ser se ele for louco. Então, uma pessoa no são juízo jamais quer voltar a ter uma vida de desgraça, sendo que agora ela tem uma vida plena. Agora imagine se nós vamos ser otários de estarmos na eternidade com Deus, sem chorar, sem a morte, sabendo que nunca mais vamos morrer, na presença do Criador, tendo tido uma experiência, entre aspas, de mendigos, aí vamos querer voltar atrás. Nós não vamos ser tão idiotas assim, tá bom? Então, não existe possibilidade de perdermos o livre-arbítrio. Ok, muito bem. Agora essa pergunta chegou pelo nosso Twitter. Pode mandar sua pergunta pelo Twitter também. Quem mandou essa foi o Vitor Kruger. E ele pergunta o seguinte: mesmo com a certeza do amor de Deus por todos nós, não consigo entender por que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, menos tirasse a sua vida. No entanto, permitiu tirar a vida dos seus filhos. Essa é uma história que muitas vezes é difícil compreender. Existe um diálogo e parece que Deus permite que acontecesse, o que aconteceu, tudo aquilo com Jó, e inclusive tirando a vida dos seus filhos. Como que a gente pode explicar um pouco isso biblicamente, professor? Olha, você falou bem, nós podemos explicar um pouco, porque nós não temos como explicar os detalhes do conflito cósmico, porque nós temos uma informação pálida dos bastidores do conflito entre Deus e Satanás. Não, então só para a gente entender, então é uma representação de um conflito cósmico? Sim, é claro. A história de Jó, na verdade, é uma representação de um conflito cósmico? Não, é o conflito cósmico, né? Como assim? É um conflito, a história real, né? Só que por trás aos bastidores, que Jó não conhecia, que é um conflito entre Deus e o diabo, né? De um lado está Deus querendo mostrar que Jó era realmente justo, e do outro lado, o diabo dizendo, não, ele é bom porque você o abençoa. Então há um conflito cósmico por trás da história real de Jó. Tá? Então o que acontece? Nós percebemos aqui, amigo telespectador e amigo ouvinte, que realmente existe uma realidade espiritual da qual nós não podemos saber detalhes. Graças a Deus que nós temos a Bíblia, temos o livro de Jó, para sabermos
que existe uma disputa entre Deus e Satanás pelo mundo e pelo coração humano. Então você lê o livro de Jó, você percebe exatamente isso. Então você tem que ler todo o livro de Jó e entender o seguinte, que por trás da vida de Jó tinha algo muito maior, que é o mundo espiritual. Agora, entender por que Deus permitiu tudo, isso aí é só pessoalmente com o próprio Deus. Por exemplo, Senhor, por que o Senhor não permitiu que Satanás tirasse só 5 dos 10 filhos de Jó? Eu não tenho como responder isso para você. Você vai ter que perguntar para o próprio Deus. Agora, o propósito da história é mostrar o quê? E que Deus fez? Quando Deus permite toda aquela desgraça, olha o que Deus está mostrando para o universo. Que Satanás era perverso o suficiente para levar qualquer criatura a se rebelar contra Deus. Então, muitas vezes, com dor no coração, Deus tem que permitir que certas coisas aconteçam e que a história siga o seu curso normal para o universo ver a real malignidade do pecado, a real malignidade de Satanás. Então, nós precisamos atentar para esses bastidores. Não podemos ver Deus como o gênio da lâmpada mágica. Aquilo que eu quero, Deus faz. Ou Ele faz tudo o que quiser e pronto, acabou. Não, Deus é um ser ético. Ele presta contas para o universo. Porque Ele não quer que ninguém no universo tenha dúvida alguma da forma como Ele lida com o pecado dos pecadores. Então, estude o livro de Jó e estude a doutrina do grande conflito. Você vai ter muitas respostas, não todas, porque todas só na eternidade. Agora, boa parte das respostas que você realmente precisa, você terá estudando a palavra de Deus. Muito bom, professor. Mais uma aqui do SMS agora. Deixa eu ver se tem... Carlos Chiavon, ele é de Marília, São Paulo. Um abraço aos nossos queridos telespectadores e ouvintes lá da cidade de Marília, interior de São Paulo. A pergunta dele é a seguinte: no batismo somos perdoados de todos os pecados dali para trás, pois o pastor diz, por remissão dos seus pecados. A pergunta, então, se tem pecado que eu não me lembro e não pedi perdão, eu automaticamente sou perdoado no momento do meu batismo? E aí, professor, realmente o batismo tem esse poder de perdoar pecados dali para trás? Veja, o batismo, ele é uma evidência pública, uma demonstração pública de que nós estamos nascendo de novo no reino de Deus. Então, quando nós aceitamos nascer de novo no reino de Deus, nós nos batizamos e Jesus nos perdoa. Não é o batismo que tem um poder inerente, é o sangue de Cristo derramado na cruz. Então, quando nós somos batizados, que é importante o batismo sim, quando a pessoa é batizada, ela está dizendo o seguinte: eu creio que Cristo morreu e ressuscitou, e pela fé eu me aproprio da justiça de Cristo. Então, é a justiça de Cristo que proporciona o perdão. E aí eu lhe pergunto, eu quero ajudar você a refletir, amigo telespectador. Você acha que o sangue de Cristo é muito eficaz ou mais ou menos eficaz? Ele é muito eficaz. Se o sacrifício substitutivo de Cristo é muito eficaz, é óbvio que ele perdoa até os pecados dos quais não lembramos. Se ele não pudesse perdoar os pecados dos quais não lembramos, o seu sacrifício seria eficaz, mas não muito eficaz. Okay? Então compreenda que o sacrifício de Cristo é muito eficaz. E, portanto, não fique preocupado com o fato de você não lembrar de seus pecados. Não tem como lembrar. Tem pecados que praticamos conscientemente e pecados que praticamos inconscientemente. É por isso que precisamos da graça, da ampla graça de Jesus Cristo. Muito bem, professor. Tem uma pergunta aqui no Facebook, muito sincera, e eu quero colocar, embora seja bastante comum aqui no programa. A Mauriceia Cruz, ela diz: sou cristã, batista e amo assistir vocês. Tenho aprendido muito com vocês. Tenho aprendido muito com vocês também. Mas faço-lhe uma pergunta. Desejo ver e ouvir a resposta, ok? Ok, sua pergunta foi pescada, viu, Mauriceia? Ela diz o seguinte: por que vocês guardam o sábado? Se depois de Cristo Jesus, o sábado ficou livre como todos os outros dias.
Acho que vale a pena, na sinceridade dela, nós explicarmos isso. Com certeza. O porquê guardar o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, ainda hoje nos nossos dias. Minha irmã Mauricéia, olha, é uma satisfação, viu, receber a sua pergunta. Nós temos muitos telespectadores batistas, presbiterianos, metodistas, católicos, assembleianos. Temos telespectadores budistas, muçulmanos, espíritas, né? E nós nos sentimos muito gratos a Deus por poder falar com todos esses filhos de Deus que se encontram espalhados por todos os movimentos religiosos. E eu quero lhe ajudar, minha irmã, a entender um pouquinho, porque esse assunto é muito amplo e muito bonito também, a respeito da observância do sábado. Em primeiro lugar, minha irmã, assim como você e qualquer outro irmão batista, nós não cremos na salvação pelas obras, tá? Nada do que nós fazemos pode nos dar direito à salvação. Nada. A salvação é um dom de Deus que recebemos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Agora, nós também entendemos uma coisa. O fato de nós sermos salvos pela graça não significa que nós vamos usar a graça para patrocinar uma vida de pecado. Nós precisamos permitir que a graça vá nos transformando. E esse é um processo que leva toda a vida e isso se chama santificação. Neste processo de santificação, de acordo com Hebreus capítulo 8, verso 10, o Espírito Santo vai implantando a lei de Deus no nosso coração. E aí, olha que interessante, de acordo com Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio também no capítulo 5, o sábado faz parte da lei de Deus. Então, se Hebreus 8:10 diz que Deus quer implantar no coração a sua lei, o sábado está incluso. Nós não encontramos nenhum texto bíblico, minha irmã, que mostre a abolição do sábado. Pelo contrário, quando nós estudamos o que Jesus escreveu, ou melhor, o que Jesus disse nos evangelhos, nós percebemos que todas as vezes que Cristo teve um embate com os fariseus, não era se o sábado deveria ser guardado, mas era quanto à maneira de o sábado ser guardado. Veja, a discussão de Cristo nunca foi guarda-se o sábado ou não. A discussão era como se guarda o sábado. Então isso é muito importante, minha irmã. Se você entender isso, eu não tenho dúvida alguma, você vai guardar o sábado e vai ficar muito gostoso. Vai ser muito gostoso, muito prazeroso para a sua vida. Além do curso bíblico que nós oferecemos no programa e você pode pedir gratuitamente, eu quero lhe indicar um livro especialíssimo que vai lhe ajudar a entender a doutrina do sábado de uma forma bíblica. É este livro aqui, O Sábado na Bíblia. Por que Deus faz questão de um dia? Foi escrito pelo Dr. Alberto Tim e você vai ver no GC aí, onde você poderá adquirir, com a editora Casa Publicadora Brasileira. Vale a pena você ter este livro. Muito bem, professor. Infelizmente, nosso tempo já acabou, nós temos que encerrar aqui. Quero te agradecer muito, mais uma vez, por estar aí respondendo as perguntas dos nossos telespectadores e ouvintes. E a gente já marca o próximo encontro aqui na Novo Tempo, aqui na TV Novo Tempo, a semana que vem. É isso aí, vamos estar juntos pela graça de Deus. E se o nosso amigo telespectador quiser acompanhar o programa do rádio, né? Amanhã, às 10 da manhã, estaremos também na Rádio Novo Tempo. Um abraço, Deus te abençoe e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, a sua dúvida, o seu questionamento sempre vai estar ali, ó, na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!